imagino que ele tenha rodado todo mundo até agora, minutagem, para chegar contra o Porto. Esse aqui é o meu time. Uma coisa eu complemento antes do Massa falar. Nenhum boleiro, se você falar com os 30 todos, ninguém vão querer ficar de fora desses jogos desse tamanho aí, viu? Pode se preparar. Não tem um que fala, não, tá tudo bem, aí eu ser banco dessa vez. É todo mundo incomodado. Os caras, óbvio, só jogam 11, eu sei disso. Mas não vai ter aquela coisa, não, tudo bem, eu fiquei fora dessa aí, tá tudo bem. Que tá tudo bem, o cara ficar fora contra Porto, não sei quem, mas nem a pau. Bom, acho que tem algumas... Bom, vamos começar. Você pegou um ponto, não me deixe esquecer dos pênaltis. Mas vamos lá. Você tem alguns jogadores que vão estar contra o Porto, certo? Já dá para quase meio time. O Everton, Piquerez, Gia e Gustavo Gomes. Tá? Já são 4. Aí você vai ter o Estevão, já são 5. Beleza? O Rios, 6. Martínez, 7. Aí, tá? Esses 7 vão estar em campo se eles voltarem bem das convocações. O zagueiro, da data provavelmente FIFA. o Murilo, 8. Provavelmente, mas não é provável. Isso não é uma... Exato, até porque o Murilo não foi convocado, então, certo? Então é possível que ele esteja no time. Não, é interessante O que tá raciocínio. faltando São 3 vagas que podem significar... 3 uma mudança vagas, tática. exato. Vai jogar o Estevão de meia e o Paulinho e o Vitor Roque como 2 atacantes? Abel, né? É isso, importante. Cara. Né? Vai jogar o Alan de ala pela direita? Então, Abel, repete. Alan de ala pela direita. Abel não. 3 zagueiros, né? 3 zagueiros? Giai, Gomes e Murilo. Certo? Alan e Piquerez. Ana de Armas já foi, Piquerez. Concentra no pênalti. Não fica olhando, pensando naquela olhadela da Ana de Armas. Aí você tem Martínez, Rios e Estevão, Paulinho e Vitor Roque. Não tem... o semestre mostrou isso, que isso é o melhor. Mas peraí. Pro Palmeiras Paulinho jogar. e Vitor Roque que ele não colocou até agora. Não, colocou uma vez. Não inteiro, 90 minutos. Mas já colocou, os 2 já jogaram juntos. Entraram juntos contra o Cruzeiro. Mas no entrou. intervalo. Não, de Sim, começo. sim. Não rolou, né? Não, então. É isso que eu tô... Agora, se não der Paulinho e Vitor Roque, explica por que o Paulinho não pode, sim. né? Desse, pelo amor de Deus. E coloca o Maurício. Também não tem muito para onde correr. Sabe? Quer dizer, tem bastante para onde correr, tem bastante time, bastante jogador, mas, cara, não dá para você entrar no Mundial sem 3 zagueiros e 2 alas. Não dá. Pode ser contra o Porto, contra o Al-Ahly, contra o Inter, o Miami, entendeu? Não dá. Este formato de campeonato é para você ter os 3 lá atrás. Giai, tá? Que ainda te oferece saída, pode ir um pouco para o ataque. Gomes e o outro zagueiro, Murilo. Eu gosto mais do Fux, porque o Fux tem um passe que é melhor do que o do Gomes e do Murilo. Só que, para mim, o Fux pelo lado esquerdo fica esquisito e o Gomes pelo lado esquerdo fica mais esquisito ainda. Então, teria que ter o Gomes na sobra, né? Ele é muito importante na bola aérea, é o capitão do Palmeiras, voltou a jogar bem, tem feito bons jogos. Então, você tem aí 8, 9 posições, certo? Que você tá claro quem vai jogar, né? Bom, diante do meu incômodo, quase revolta com o desempenho nos pênaltis, o que vem da instituição ali, cheirando aqui, cheirando ali, é o seguinte: preocupa, mas não é desesperador. Como não é desesperador? Não é desesperador para quem? Entendeu? De 9 cobranças, 4 gols. Entendeu? Porque se o Palmeiras Instituição acha que pode seguir no Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, se ele acha que pode seguir... Ou na Libertadores, ou na Copa do Brasil. Exato. Nas Copas, ou nessa Copa Vai precisar do bater Mundo, pênalti. vai precisar bater pênalti. Né? Esse desempenho, 9 cobranças, 4 gols. Agora, nessa temporada. É, Qual foi o último? o último contra o Flamengo. Piquerez. Piquerez contra o Flamengo. Piquerez. Certo. Lembrando que o Estevão perdeu. Também. Fez no rebote contra o Ceará. Agora, é razoável pensar nessa dupla de ataque que o Massini falou, dos caras que nunca jogaram juntos?
Não, jogaram já, estão treinando juntos. Jogaram um pouquinho. Ok, mas veja. Ou que o Paulinho, de repente, o cara vai se transformar no titular. O cara Se ele abrir Estevão pela direita e Paulinho pela esquerda, ele vai desperdiçar talento. Entendeu? O Paulinho, até pela condição física, tem que jogar como dupla de ataque, como ele jogou com o Hulk. Pode ser ele o Flaco, pode ser ele o Forte, pode ser ele o Luigi, ele o César Maluco, traz de volta, não tem problema, mas tem que ser dupla de ataque. O Paulinho precisa jogar perto da área, não pelo lado. Você já tem o ala, você tem o Piquerez como ala, você tem um segundo volante, um primeiro volante, se precisar fazer cobertura do lado do campo, sabe? É muito desperdício fazer o tempo todo os dois jogadores de lado ir atrás ir lá na bandeirinha de escanteio. O Palmeiras tem 11 patéticos gols no Campeonato Brasileiro. Por que não faz gol? Antigamente já faltava o centroavante. Não, o centroavante está aí, os dois estão aí. O Vitor Roque morre de inanição. Uma coisa que... Entendeu? Aí eu falo isso aqui, falo lá, e os caras lá falam, mas lá, quando estão com os rivais, que são esses três aqui, você detona o Palmeiras. Você detona o Palmeiras. Não estou detonando, estou falando com tranquilidade. Semana, hein? Com tranquilidade. Sabe? Não dá. O Vitor Roque morre de inanição. Quase gritamos de novo, né? Agora vamos dar um tempo. Não, agora vamos pegar leve. Por causa do sorteio. Agora, diante disso tudo, tem tanto jogador. Não jogou junto, mas tá treinando. O Vitor Roque e o Paulinho e tal. Não dá mesmo pra você pensar que você pode fazer um time forte, porém não precisa ser os times supra-sumo da qualidade para encarar o Corinthians. Dá, mas o Corinthians... lá depois, lá na frente. Porque foi a pergunta inicial. Sim. Sobre prioridades. Tô pensando no Porto, ele me perguntou do Porto. Não, mas eu pergunto prioridades. A minha dúvida é se o Abel vai prosseguir no revezamento, que me parece muitas vezes também sem convicção em algumas partidas, as partidas grandes. É isso que a gente está falando. Porque o revezar com 22 jogadores bons que o Palmeiras tem, a gente reveza. Vamos lá, minutagem. Agora, qual o melhor time para jogar com o Flamengo? Qual o melhor time para jogar com o Cruzeiro? Qual o melhor time para jogar com o Porto? Então, vem cá. Ele está devendo essas respostas. O Abel, além da minutagem, ele pensa em estratégia para o jogo. Então, para o jogo. Para o jogo contra o Flamengo, ele queria impedir os lados do campo do Flamengo jogar, por isso o Mike, e colocar o Estevão em cima do menino, no volante do Flamengo. Deu certo, até certo ponto deu, mas a maldição dos pênaltis impediu do Palmeiras fazer o gol. Se o Palmeiras faz o gol ali, eu duvido que o Palmeiras perderia o jogo. Poderia empatar, mas perder não ia perder. Duvido. Pode acontecer, futebol e tal, beleza, mas estou falando assim, conhecendo o Palmeiras como eu conheço. Aí você põe lá, contra o Cruzeiro. Falar depois do jogo que não deu certo, Maurício e Veiga, é fácil. Antes do jogo, o que eu disse? Faz todo sentido. É um time que vai ter um toque de bola melhor, jogadores mais técnicos, né? Para conter a intensidade do Cruzeiro no início. Aí você toma 2 gols com 5 minutos, acabou. Aquilo que estava previsto acabou. E devia ter mudado antes, Abel. Coragem, muda antes. Você tem elenco na mão, não precisa esperar o intervalo. Só uma coisa. O Abel vai estar diante de um cenário que ele nunca teve no Palmeiras. A Copa do Mundo de Clubes, ele nunca viveu a competição de 7 jogos em um mês. Não é brasileiro, não é mata-mata de Copa do Brasil nem Libertadores de ida e volta. São 7 jogos. Por que eu estou dizendo isso? Eu me lembro que quando o Tite acabou a primeira Copa, falaram assim, qual a maior lição que você toma? Que você toma dessa Copa pensando na próxima? Ele disse, eu preciso tomar as decisões mais rápidas. O torneio é muito rápido. Por que ele respondia isso? Por causa do Gabriel Jesus. Ele ficou bancou. E foi bancando até se ferrar na Copa. E ele percebeu que ele não podia fazer isso porque era sempre muito tiro curto, é muito rápido. Ou você toma as decisões... Então, é a primeira vez que o Abel terá 6 ou 7 jogos pela frente, se der tudo certo para o Palmeiras, em um mês. Tudo da mesma competição. Eu não sei como ele vai agir. Eu vou fazer revezamento de minutagem. Não, meu amigão, você não tem revezamento de minutagem. Daqui 4 dias você tem um grandão já foi pela feito sua frente. o revezamento para jogar agora, essas 3 partidas. Eu estou em dúvida como ele vai agir
num torneio como esse? Eu não Perfeito. tenho dúvida. Do Mundial. Vou explicar como. Então, só mais um adendo para o Mancini completar. É a primeira vez que ele vai ser um técnico que o mundo vai olhar. Não, já teve outros mundiais, né? Não, ele O Abel? dirigindo quem? Palmeiras. Ah, mas diferente, né? Não, mas... Jogou tá. com o diferente. Essa cobertura é O jogo, o primeiro claro jogo, que é. o primeiro jogo é um adversário muito interessante, Difícil. porque é um time do país dele. Não, difícil. É difícil. Vocês estão com a um imagem time- completamente é um time do deturpada país do dele. Porto. Fez uma Nossa. temporada ruim, mas ok, é outra coisa, vai ter janela, vai estar... Mas é um time do país dele, é um grande do país dele. Eu tô dizendo Então, se assim, ele vai chegar- ser ele vai chegar olhado... com a faca entre os dentes. Ele vai ser olhado pelos portugueses também, como não é olhado normalmente. A gente fica discutindo aqui, os caras falam de lá, tal. É diferente. É diferente. E acho que vai ser uma coisa, não só da questão da reação mais rápida, mas da exposição. É uma Copa do Mundo de clubes, né? E a estreia ser contra um time português não deixa de ser um fato curioso, né? Sim. E que ele deve estar pensando bastante nessa situação, né? Claro. O Abel Ferreira dá poucas entrevistas fora do circuito coletivo, certo? Quase nenhuma. Porém, quem acompanha para e passo a carreira dele do Palmeiras para cá, tem alguns lugares onde ele já falou, onde existe uma certa queixa subliminar, tá? Não foi dito assim, aí fora vocês não sabem o que é aqui, né? Mas ele já deixou claro, tá no livro dele, inclusive, tem quando ele chega, qual é o desafio, jogos de 3 em 3 dias, país continental, atravessar o país, né? Como se na visão dele, o mundo ou a Europa não olha para o Brasil com essa minúcia de entender o que passa um treinador tendo que colocar um time a cada 3 dias em campo. Quanto mais ainda 2 ou jogar 80 jogos por ano. Num país que não é que você pega um trem e vai para Fortaleza e demora 40 minutos. Certo? E depois você sai de Fortaleza e vai jogar em Caxias do Sul com menos 2 graus. Então, eu tenho quase que convicção que este vai ser um espaço onde ele também vai querer fazer o máximo e o melhor para se colocar em outro lugar. Perfeito. Porque senão ele vai ser sempre técnico. Bom, o Palmeiras agora se concentra mesmo integralmente na Copa do Mundo de clubes da FIFA. Só que vai viajar sem 8 atletas que estão representando seleções. Depois, eles vão se juntar com a delegação, mas por enquanto, vai um Palmeiras incompleto. O que eu acho quando tu vais para uma competição curta como esta, onde estão os melhores clubes do mundo, tu tens que ir e jogar com a tua identidade. Torcedor palmeirense, tá chegando a hora. Daqui 12 dias o Verdão estreia na Copa do Mundo de Clubes. No Grupo A, o time de Abel Ferreira encara o Al-Ahly do Egito e um dos anfitriões, o Inter Miami de Messi, Soares e companhia. E o início da caminhada será no próximo dia 15, às 19 horas, horário de Brasília, contra o Futebol Clube do Porto de Portugal, que venceu o Casablanca do Marrocos em um amistoso com gol de Samu, que foi o artilheiro da equipe na temporada de 2024 e 2025, com 25 gols marcados. É o momento que nós temos de mostrar tudo aquilo que nós trabalhamos, tudo aquilo que nós fizemos. O que os adversários vão fazer, eu não sei. Vamos estudá-los na altura certa. Aliás, já o estamos a estudar atempadamente. Em uma eventual classificação do Palmeiras, o chaveamento seguinte é com o Grupo B, que conta com o Paris Saint-Germain da França, atual campeão da Liga dos Campeões, Atlético de Madrid da Espanha, o Botafogo e o Seattle Sounders dos Estados Unidos. Nós contra eles, eles contra nós. Não acredito que as equipas, só por ser um campeonato curto, que vão alterar a sua identidade. Sim, acredito que outras equipas tenham trocado os treinadores, como por exemplo o Real Madrid. Vou gostar de perceber como é que ele vai jogar, se vai jogar, e vai ser para nós, enquanto comissão técnica, um momento fantástico para poder ver mais uma vez o que fazem os melhores
e nós podermos também confrontar os melhores. Após a derrota para o Cruzeiro, a segunda seguida no Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira, com a data FIFA para as eliminatórias da Copa do Mundo, deu folga de 2 dias para a rapaziada. O elenco volta aos trabalhos nesta quarta-feira. O Palmeiras embarca para os Estados Unidos em voo fretado na manhã da próxima segunda-feira, mas sem 8 jogadores que estão com as suas seleções. Estevão, Richard Rios, Gustavo Gomes, Piquerez, Emiliano Martinez e Facundo Torres, além de Luigi e Benedetti, que estarão com a seleção brasileira sub-20 no Egito. Eles viajam para a Copa do Mundo de Clubes no dia 11, juntamente com a presidente Leila Pereira, em seu avião particular. Com o departamento médico vazio, apenas o atacante Bruno Rodrigues está afastado, mas já em fase de transição física. E com o rodízio feito por Abel Ferreira até aqui na temporada, fisicamente o Verdão chega inteiro para a disputa da competição. Temos as nossas possibilidades e vamos apostar tudo na nossa percentagem, mas um jogo de cada vez, e quando estivermos lá no Mundial vamos desfrutar com responsabilidade da grandeza do nosso clube, e nós contra eles, e depois no final logo vemos qual será o resultado. Está bem? Tá aí o Palmeiras agora sim, o Mundial é a prioridade, a Copa do Mundo de futebol, de clubes, mas a gente sabe que é uma competição muito difícil. Eu fico pensando no PSG, ninguém falava no PSG, ganha a Champions League, será que ele vai mais animado, mais motivado, ou vai também tranquilaço, já ganhou a Champions, hein, Cicinho? Tem vários concorrentes, tem muitos, aqui inclusive, para quem ainda não acompanhou, esse é o calendário do Palmeiras na competição, ele está no Grupo A. O primeiro jogo é diante do Porto, que não é a equipe mais tradicional da Europa, é uma boa equipe, obviamente, mas dá para ter jogo aí, né? Lá em Nova Jersey, não é? No dia 15 de junho, 19 horas. O Palmeiras joga com o Al-Ahly também, no mesmo local, no dia 19, às 13 horas. E aí ele encerra a participação na fase de grupos diante do Inter Miami, em Miami, na casa do time do Messi, no dia 23. Aliás, eu não sei se o Messi faz aniversário 23 ou 24. 24, mesmo dia que eu. Então, será que o Messi vai ganhar um presente de aniversário? Um de grego ou um verdadeiro? Então, 22 horas. E aí, Cicinho? 3 taca. O Palmeiras... Mas taca. Lógico que o Cicinho vai falar isso. Vai o Palmeiras vai ganhar? Essa palavra taca. Taca. Mas brincadeiras à parte, o Palmeiras fez 6 meses de pré-temporada, né? Porque o Campeonato Paulista foi para participar, o Abel deixou claro isso, e pegou a sequência do Campeonato Brasileiro e Libertadores, assim, nessa crescente. Então o Palmeiras chega muito bem preparado, a gente brinca. Mas o Palmeiras vai jogar de igual para igual com esse time. Não, mas vai perder, vai perder. Só pra entender essa linha aí. O Palmeiras pode chegar muito bem lá, ganhar do Porto e perder pro Al-Ahly. Entendeu? Tá acostumado com o Mundial, né? O Palmeiras também. Mas que o Palmeiras está forte, o Palmeiras está bem preparado. Estamos acostumados, pá. Eu estava falando para vocês aqui, mas quero falar também publicamente. Eu vejo essa competição muito propícia para o Estevão brilhar. É um jogador que nós já conhecemos o potencial dele, a maneira como ele faz gols, como ele cria jogadas, como ele atrai a marcação adversária. Ele tem muito recurso e acho que ele poderia se beneficiar nessa despedida do Palmeiras jogando muita bola. Poderia ser um grande trunfo e ninguém está lembrando muito do Estevão, não é? Mas, Edu, é uma competição difícil. É obrigação do Palmeiras passar nessa primeira fase? Renato, é claro que quando você chega numa competição como essa e pela grandeza do Palmeiras é obrigação, mas a gente sabe o quão difícil é. Vai ser muito difícil o Palmeiras, acredito que por mais que o Palmeiras se preparou para chegar a esse momento, mas na hora que... Eu gostei dessa grandeza, que grandeza! Na hora que ali a bola Negrão, rolar ali, Negrão é muito amigo, às vezes. Na hora que a bola rolar ali... Qual que é a grandeza do Palmeiras no Mundial? O Palmeiras é grande aqui. Lá com o Inter de Miami, com o Al-Ahly, com o Al-Hilal, a gente tá acostumado a jogar Mundial. Ele falou que tá acostumado a gente tá acostumado a jogar Mundial, rapaz. A gente já foi lá 2 vezes, entendeu? Chegamos, fomos vice-campeão. De 51 foi uma surpresa. Não, agora, Edu, seja firme, Edu. Esses dois devem entrar na sua mente. Os dois aqui não vai ganhar de mim, não.
Pode ficar tranquilo. 6 do 6 Shopee. Aproveite 10 milhões de reais em cupons e frete grátis. Confira condições. Assista e compre de tudo direto na Shopee Vídeo com cupom de 50% off. Isso mesmo. Vai pras oitavas. Rapaz, eu preciso segurar aqui pra parar de rir. O time começa em 90, vai. Vamos falar do time. Ronaldo, não, tem que segurar A aqui história pra do não time vai rir. começar em 90. Eu vou dar um refresco aqui pro Vou Edu dar uma Dracena, festa, já é Corinthians o assunto. Antes, ao que tudo indica, o Vamos ver uma noticiazinha aí, pessoal, a respeito do Palmeiras, sobre a Copa, né, do Mundo de Clubes. O Palmeiras vai ter 8 desfalques nessa Mundial, né? Vejam só, convocados na data FIFA só vão se apresentar quando o grupo já estiver na Carolina do Norte. O Palmeiras não terá 8 jogadores de seu elenco na delegação que viaja aos Estados Unidos dia 9 de junho para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Todas as ausências são por convocação. O Estevão, da seleção brasileira, Richard Rios, Gustavo Gomes, Pérez, Emiliano Martínez, da Uruguaia, né? O Facundo Torres também, Benedetti, eles não estarão com o grupo na data prevista para o embarque. Esta já era uma questão com a qual o Palmeiras sabia que iria lidar, mas aguardava a confirmação dos atletas convocados. O Uruguai só divulgou a lista final na segunda-feira, quando os jogadores desembarcaram para iniciar o período de treinamento antes das eliminatórias. O elenco seguirá para Greensboro, sua cidade base, né, nos Estados Unidos, na manhã do dia 9. A última rodada da eliminatória sul-americana, essa data FIFA, será no dia 10. Gomes, Piquez, Rios, Emiliano Martínez, Facundo, Torres e Estevão serão desfalques nessa ida para os Estados Unidos, né? O clube já montou uma logística para levar aos Estados Unidos estes 8 atletas. Eles vão embarcar no avião particular de Leila Pereira para se juntar à delegação na disputa da Copa do Mundo de Clubes no dia 11. A presidente do clube inicialmente seguiria a viagem no dia 9, né? Assim como a delegação do Palmeiras, para chegar junto com o elenco na cidade de Carolina do Norte. A dirigente mudou o plano para facilitar a viagem dos jogadores convocados e também diminuir os custos do clube. Teria de fretar outra aeronave. Ela seguirá com atletas de Serginho, massagista do Verdão, e também convocado pela seleção. Então, tá aí as últimas notícias a respeito do Palmeiras, né, pessoal? Vamos ficar de olho aí como o desempenho do Palmeiras nos próximos jogos. O Palmeiras está indo bem, tanto no Brasileiro. Então, vamos ver aí quais serão as últimas notícias, né? E como que o Palmeiras vai se sair nesse Mundial de Clubes.